Olá, meus queridos alunos e alunas. Hoje, dia 17/8/2020, vamos todo mundo pegando o livro de português e abrindo aí na página 73, onde tem História em Quadrinhos. Então, vocês observem aí que é a história em quadrinhos, uma mãe conversando com seu filho. Mãe, já arrumei meu quarto, a senhora precisa de alguma ajuda? O menino fala, né? Aí lá vem ela, brava, viu? Você já pode explicar essas notas? Certamente, esta é 5, esta é 4, esta é 3. Quero saber por que você tirou essas notas baixas. A matemática não é meu forte. Esta aqui é ciências. O professor não sabe explicar direito o assunto. É a de geografia. Porque tem que saber informações de todas as cidades do Brasil. Se eu moro aqui no Recife. E foi assim que acabou a conversa. Então, né, a mãe dele colocou ele de castigo e colocou ele para estudar, porque ele estava arrumando desculpas pelas notas baixas que ele tinha no boletim. E se a gente observar aí o vocabulário, tem arrumei, que significa coloquei em ordem ou organizei. Certamente, usado para responder positivamente a um pedido. Forte, que tem bom entendimento em determinado campo do saber, ou da vida, ou prática, ou entendido. Na página 74, primeira questão, pede para reescrever as frases, substituindo a palavra destacada por um sinônimo. Sinônimos são palavras que elas são diferentes, mas têm o mesmo significado. Faça as alterações necessárias. Eu arrumei minha sala, mas Mateus a bagunçou novamente. Então, a palavra em destaque é arrumei. Você vai arrumar um sinônimo para essa palavra. Pode ser eu organizei minha sala, certo? Reescrever a palavra inteira, a frase inteira. Letra B. Esse assunto é o meu forte. Ou seja, desse assunto eu entendo, pode ser. E letra C. Ela certamente não irá com vocês. Então, vocês vão ter que conseguir aí um sinônimo para a palavra certamente. Segunda questão, assinala a alternativa, que é a palavra forte, apresenta significado diferente das demais. Então, vocês vão observar aí todas as frases. A vida doméstica é o meu forte. Letra A. Letra B. Não é o meu forte os assuntos do coração. Letra C. Eurico é um garoto muito forte. Letra D. Língua portuguesa é o meu forte. Qual dessas frases, a palavra forte, ela apresenta um significado diferente das demais frases? Tem uma só aí, tá bom? Marquem um X. Terceira questão, escreva uma frase com cada uma das palavras do vocabulário. As palavras são forte, certamente e arrumar. Lembrando que essa frase deve iniciar com letra maiúscula. Se for uma frase declarativa afirmativa, termina com ponto final. Se for uma frase declarativa negativa, também no ponto final. Mas se ela for uma pergunta, coloca o sinal de interrogação. E se for um espanto, o sinal de exclamação. E todas se iniciam com letra maiúscula. Já na página 75, você vai marcar um X na imagem que representa o antônimo de arrumado. Antônimo significa o contrário. Qual das imagens aí não tem nada de arrumado? Marca um X. Quinta questão, assinala a alternativa com o antônimo da palavra em destaque. A palavra é arrumada. Qual dessas frases nela tem um antônimo de arrumado? Marca um X. 76. Circula as expressões sinônimas das palavras do vocabulário. Sinônimas são que têm o mesmo significado. Então, você vai circular as expressões sinônimas das palavras do vocabulário. Só é voltar lá e ver quais foram as palavras do vocabulário, tá bom? Sétima questão, completa as frases com as palavras do quadro. As palavras são forte, arrumar e certamente. Você vai ver onde é que elas se encaixam melhor. Oitava questão, que conversa elas estão tendo? Observa a tirinha abaixo e escreva a fala das personagens utilizando adequadamente as palavras do vocabulário. Então, essa aí, você vai fazer, montar uma historinha em quadrinhos, tá? Tem duas meninas conversando, não é isso? E aí você vai ver, você vai tentar montar essa história aí em quadrinhos, lembrando que utilizando adequadamente as palavras do vocabulário. Quais são as palavras do vocabulário? Arrumei, certamente e forte. Tente encaixar elas aí nessa história,
certo? Já na página 77, numere os quadrinhos de acordo com a sequência em que aparecem. Então, se você está com dúvida, você volta lá para a página 73, lê novamente a história em quadrinho e vai numerar os quadrinhos aí na sequência. E na segunda questão diz assim, no quadrinho de número 1, o menino aborda a mãe assim que ela chega, dizendo ter arrumado o quarto e se disponibilizando a ajudá-la no que fosse preciso. Marque a alternativa que justifica a atitude do garoto. Né? Por que será que ele fez isso? Será que ele estava tentando desviar a atenção da mãe por ele ter tirado algumas notas? Será que não foi isso? Eu acredito que sim, não é? Na página 78, você vai circular o nome das disciplinas que aparecem na história em quadrinhos. Ela nomeou algumas disciplinas que ele tirou nota baixa. Então, você vai circular elas. Questão 4. No quadrinho de número 5, o garoto responde à mãe com uma pergunta. Que pergunta é essa? Então, você volta lá para a história, vê qual é a pergunta e reescreve ela aqui. Quinta questão. Em relação à resposta da questão anterior, você concorda com o garoto? Sim ou não? E por quê? Aí você vai escrever sua resposta. Sexta questão, como acabou a conversa da mãe com o garoto? Como acabou? Lembra que ela colocou ele no quarto para estudar? Provavelmente foi um castigo, não é isso? Sétima questão, você acha correto tirar notas baixas na escola? Justifique sua resposta. Não é? Então você vai colocar aí justificando a sua resposta. Oitava questão, é natural ter dificuldades em uma disciplina ou outra, mas nem sempre na maioria delas. Em sua opinião, quais são os motivos prováveis de a criança da tirinha ter tirado tantas notas baixas? O que é que vocês acham? Pode ser falta de atenção, não é? Não estudou o suficiente, quando o professor está explicando, fica olhando para outro lado, fica tirando, desviando a atenção. Então, tudo isso prejudica na hora do entendimento. Nona questão, nos quadrinhos abaixo, preencha os balões de fala com o que você teria respondido à sua mãe se a situação ocorrida fosse com você. Essa é totalmente pessoal, tá? Caso sua mãe perguntasse, você pode me explicar essas notas? Como você responderia a ela? E assim responde os quadrinhos 3 e 4. Já na 10ª questão, fala o seguinte, a educação é muito importante na vida de uma pessoa, não apenas a sistemática, ou seja, o ensino da matemática, português, história, etc., mas também aquela que trabalha os valores. Na tirinha lida, que valores dos que estão listados abaixo você acha que faltam nessa criança? Quais são os valores que faltam? E aí é pessoal, você vai marcar um X. Tem responsabilidade, carinho, amor, respeito, honestidade e diálogo. Com certeza a responsabilidade está faltando, né? Porque quando a gente senta, estuda todos os dias, naquele mesmo horário, faz todas as tarefas, então isso aí ajuda aos estudantes na aprendizagem. Então isso aí é um ato de responsabilidade, tá bom? Depois eu mando a correção para vocês.